Gente do quinto ano, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olhem, por favor, não me esqueçam de vir a atividade que eu pedi, tá certo? Só para relembrá-los. Conforme vocês possam ter tempo, com o auxílio dos pais, vocês vão me enviando, tá bom? Mas não esqueçam. Então, hoje vamos dar continuidade ao assunto que nós tínhamos iniciado na semana passada, já é dessa semana. Na semana passada, e a gente vai prosseguir, ok? Qualquer dúvida, manda mensagem, bota no privado, pra gente poder ir tentando chegando lá. Bom, antes de a gente ir diretamente para o conteúdo de fato, eu gostaria que vocês, se puderem, né, fizessem a leitura da página 30, desses dois pontos aqui, ó, certo? Aqui são conectando com a história e ficando curioso. Ou melhor, ficando curioso não, perdão, ficou curioso. Gente, aqui tá falando sobre o quê? Na primeira imagem, da página 30, vocês observem uma imagem até, eu diria, até estranha, né? Não faz muito sentido, pelo menos pra mim. Acredito que pra vocês também. Mas é uma imagem até um pouco hilária, um pouco engraçada. Porque mostra como se o nosso globo terrestre ele fosse plano. E sabemos que não é. Vejam bem, isso foi o que? Na Idade Média. A ideia dessas pessoas na Idade Média era que o globo terrestre era plano, tá? E essa impressão ficou por muitos anos. E com essa mesma impressão, eles tinham medo de realizar as navegações. Muitos tinham medo. Porque ao olhar para a linha horizontal da água, quando você está lá justamente na praia, muitos pensavam que essa parte, essa linha no horizonte, era o final de tudo. E que se dali por diante, poderia cair num precipício, em um grotesco buraco, vamos dizer assim, né? Hoje sabe-se que não. Diante de muitos estudos, hoje temos mais certeza que nosso planeta Terra é de forma mais arredondada, né? Então, deixa eu ver. E por meio de quê? Gente, isso a princípio, esses estudos foram feitos por gregos, que está aqui a informaçãozinha no livro de vocês, por gregos, que devido a cálculos, devido à posição do Sol e da Lua, eles analisavam de forma muito simplista que o nosso globo terrestre, a casa onde nós vivemos, ela não era plana. Ele tinha um formato arredondado, o que facilitou, logicamente, as grandes navegações, ok? Isso é um pouquinho da história, tá? Vamos agora para a história da cartografia, que não ficou curioso? Isso é a pergunta, certo? De onde, como foi que se originaram a cartografia, né? Porque, como eu disse, a cartografia é a ciência dos mapas, vamos assim falar, tá? E de que forma viemos a ter a construção de mapas? Gente, desde a Idade Média, ou melhor dizendo, muito antes disso, né, a gente vai encontrar já relatos de pessoas por onde andaram, certo? Essas pessoas vão falar de aspectos físicos, formatos, enfim, alguns poderão fazer até desenhos, e isso sem a ajuda da internet, viu, gente? Vocês fazem ideia? Porque eu fico às vezes pensando e até eu mesmo digo, não dá para entender. Mas houveram muitas pessoas inteligentíssimas nessa época, pessoas estudiosas e principalmente curiosas. Eu acho que foi o ponto crucial para que essas pessoas nos pudessem dar a oportunidade de hoje saber de tanta coisa, de tanta informação, que em determinada época nem sequer a internet pensava em existir, o que dirá outra coisa, né? Enfim, então, desde as épocas remotas já há registros. E por quê? Primeiro,
A primeira questão era muitos, por curiosidade. A segunda, delimitar seus territórios. Esse é o meu, aquele é o seu, então vamos traçar essa linha aqui que vai poder dividir esses espaços, tá? E onde encontrados? O texto nos afirma, esse texto aqui, por favor, gostaria que vocês pudessem fazer a leitura, nos afirma que já foram encontrados no país da Itália, certo? Na Itália, exatamente, ó, como diz aqui, Vale do Pó, norte da Itália, cidade de Bedolina, nome bastante estranho, né? O tom que a gente acaba escutando é um pouco estranho, mas ali mesmo, em cavernas, tem figuras rupestres que vão já identificar a descrição desses mapas, a descrição das pessoas que faziam parte daquela época, a forma como elas levavam sua rotina, o seu dia a dia. E já com alimentação, ou melhor, perdão, já com atividades estas que eram, deixa eu ver, agora parou tudo, que eram atividades como agropecuária, mas não exatamente ela, né? Não tão desenvolvida como ela nos dias atuais, ok? E detalhe, isso, informações estas obtidas lá, colocadas na caverna, nas paredes da caverna, 2.400 anos antes de Cristo. Então, assim, é uma informação bastante antiga, formada, essas informações que nós temos de desenhos rupestres são exatamente encontrados geralmente em sítios arqueológicos, né? E são estudados e analisados para se chegar a esse ponto, tá, gente? É bom lembrar o quê? Já que estamos falando de mapa, já que estamos falando da representação cartográfica, temos que pontuar algo bastante que é o que realmente faz com que o mapa aconteça. Quais seriam esses pontos? Primeiro, o tamanho reduzido, né? Então vamos dizer, Bom Conselho. Bom Conselho não é essa cidade grande de capital, mas ela é uma cidade, então o formato dela é impossível de pegar o tamanho real de Bom Conselho e colocar numa folha de caderno. Não é possível. Então, para isso existe a escala. A escala faz com que haja uma diminuição, uma redução do tamanho e acontece e facilita na realidade que o desenho esteja justamente na folha, no plano, porém com as dimensões da escala. Lembra da escala que vai nos dar um número menor, mas vai nos informar qual é o tamanho real do produto, vai nos informar qual é o tamanho real do que nós estamos trabalhando? Eu acho que sim. Durval tem para mim que em uma outra questão ele chegou até a acertar. Uma questão que nós colocamos até sobre escala em uma das aulas. Olha, por último, temos que entender o quê? Por último não, mas assim, temos que frisar o quê? Que os mapas, eles não estão só para uma única finalidade. Mapas, eles são construídos para todas as finalidades, certo? Isso eu estou falando da representação de uma cidade, da representação de relevos, de bacias hidrográficas. Nós estamos falando de que mais? De localização, países. Então, o mapa em si, ele abrange todas as informações que você precisar. Por exemplo, a pandemia que nós estamos vivendo, o mapa pode representar? Pode. Ele vai nos dar referências de onde ocorreu o ponto crucial, até em outras cidades que ele atingiu, quais foram as cidades com maior ou menor intensidade, a questão de quantidade de pessoas por onde houveram a diminuição ou uma quantidade extrema de casos e falecimentos, entendeu? Infelizmente, tocar no assunto, mas sim, ele pode nos dar essas informações. O mapa, ele é bastante temático, então ele abrange bastante informações. Ele é pluralizado, se for para dizer assim, tá certo? Muitas informações ele pode nos dar.
que nós possamos encerrar no momento, elementos essenciais do mapa. Vocês vão ter uma atividade em que vai pedir quais são os elementos essenciais do mapa. Gente, para a construção do mapa, a gente não pode, de forma alguma, ele não pode não ter esses elementos. E quais seriam? A escala, tá? A flor dos ventos, a rosa dos ventos, perdão, fontes, título, legenda, isso. Todos esses pontos que eu falei fazem parte das características do mapa e são essenciais que ele tem, ou melhor, é essencial que esse mapa contenha essas informações. Na falta de um deles, a gente que está aqui, que não construiu, vai ficar sem entender e ele acaba sendo um mapa incorreto, deficiente por falta de algum desses pontos que eu estou citando para vocês, tá? Olha, isso aqui nós estamos falando de elementos essenciais dos mapas. Por exemplo, aqui nós temos um mapa, ok? Que ele vai ter todos esses elementos que eu acabei de falar para vocês. Esse aqui é o Brasil político. E vamos aqui ver as legendas, onde as legendas estão nos dizendo capital, capital do estado, sede do município, rodovia pavimentada, terra, ferrovia. Ele vai minuciar os detalhes para que, quando você possa visualizar as linhas, os pontos, você identifica o que significa cada um deles. Então, a legenda é de suma importância. Não há como o mapa não haver legendas, tá, gente? Em especial, rosa dos ventos vai nos nortear. Onde é o norte, onde é o sul, leste, oeste. É necessário? Sim, é necessário que haja. Porque aí você pode identificar qual a cidade, em que desses pontos essa cidade vai estar, se no leste, se no oeste, se no sul, se no norte, ok? É isso. Vocês, por favor, vocês vão fazer as atividades agora, que eu quero, que está no jogo rápido e no desafio. O jogo rápido, qual é a principal informação representada em cada um dos mapas da página anterior? Você virá aqui, tá? E vai se informar quais são as principais informações que esses mapas estão citando. E o que seriam essas informações? Então, você vai observar e olhá-lo com cuidado e vai tentar responder. Porque se eu der a resposta, não tá valendo nada, né, gente? E, por fim, nós temos aqui na mesma página o desafio, que Tia acabou de dizer. Com os colegas, infelizmente nós não estamos juntos, mas identifique os elementos do mapa acima. Você vai observar quais são esses elementos e por quê. Eu já disse a importância, mas aí você vai colocá-los aqui embaixo, tá? Me manda no privado para ver se tá certo, para a gente poder fazer a correção, se for necessária. Viu, gente? Então, por enquanto é só. E quero lembrá-los, já que estão aí, eu não quero, vou prosseguir mais adiante, mas eu por enquanto vou parar para não ficar muita informação na cabeça de vocês, tá certo? Lembrando a todos vocês que, por favor, me enviem atividade avaliativa, não esqueçam. Me envie. Não importa se vai demorar um pouco ou se não vai, não. Quanto a isso, não. A gente tem que ser flexível em meio a toda a situação que está ocorrendo e principalmente com os pais, que são os pais e os responsáveis que estão com vocês. E só com eles vocês podem fazer. Então, só para lembrá-los, me envie. Não importa se vai demorar para me entregar ou se logo logo já vai estar na minha mão, mas me envie. Não esqueça que vai valer nota? Vai, sem dúvidas. Um beijo enorme para vocês, fiquem com Deus. Qualquer dúvida me manda o privado, tá bom? E as atividades também. Obrigada, meus gente. Tchau, fiquem com Deus.